Ocovita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Ouvintes, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao espaço Ocovita Literatura, um espaço da Academia de Autores da Huila que tem por principal objetivo divulgar os feitos que são tidos aqui na província da Huila ao nível da arte, da música, da escultura, da pintura e também da fotografia. Na edição de hoje trabalham para si o Caetano Borges, o Mucaren Cardoso nos cuidados técnicos, realiza e apresenta o João Catumbela. Na edição de hoje temos aqui convidados para lá de especial, se não mesmo ilustres figuras da academia ao nível da província da Huila e não só, também ao nível da arte. Estou a falar aqui do professor doutor Alberto Raimundo Wachilambi Wapota, que também já foi diretor do Instituto Superior Politécnico da Huila. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E temos também connosco, já é da casa, professor Xia KPMK, escritor e também membro da Academia de Autores da Huila. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vamos falar aqui de um projeto de veras interessante para a nossa cultura e também para a nossa ciência, que é o projeto Ochoto. Para o amado ouvinte saber, o Ochoto da língua nacional Umbundo ou Nhaneca, que significa Onjango em Umbundo, em um lugar onde os mais velhos reúnem-se para passar então seus conhecimentos aos mais novos, um lugar, então, reuniões que acontecem apenas no período de noite em algumas regiões do país, e nos Ovanhaneca também é assim, aposto que ao nível dos Ovaconhama deve ser o mesmo, já que o professor Raimundo Wapota é daquela localidade, naturalmente que o Ochoto é feito também nesses períodos. Naturalmente, sim. Professor, podemos perceber mais um bocadinho, afinal, o que é isso, Ochoto? Que projeto é que nós vamos ter ao nível da província da Huila e não só? Agradecer em primeiro lugar pela oportunidade. Na verdade, o projeto Ochoto é um projeto integrado a longo prazo. Contém subprojetos, incluindo as oficinas de inclusão digital,
o resgate e a digitalização do património histórico e cultural das comunidades em Angola e organizamos-lo por regiões culturalmente semelhantes. Nós organizamos o país por 6 regiões culturalmente semelhantes. A região culturalmente semelhante Bakongo, o povo Congo, né? A região culturalmente semelhante Angola, portanto Ambundo. A região culturalmente semelhante Soma, assim designamos, que é a região Umbundo. A região culturalmente semelhante Matiava, que é a região das Lundas. E a região culturalmente semelhante Ganguela e, por fim, a região culturalmente Ohamba, que designamos o Namibe, o Cunene e a Huila. Portanto, quando falamos de região culturalmente semelhante, não tem necessariamente os limites etnoculturais, não, mas sim uma região que abrange vários povos que integram Angola, que partilham algumas semelhanças culturais. Portanto, é um projeto vasto. Arrancou em 2012, quase ao fim da inclusão digital, e vamos caminhando. Professor Chia, um académico por excelência, filósofo, que vantagem é que nós vamos ter com esse projeto ao nível das nossas sociedades e também das nossas academias, quer ao nível superior, se não também ao nível básico? O que vamos ter de ganho com este Ochoto? Eu acho que, em primeiro lugar, a passagem do testemunho do conhecimento técnico-científico é muito importante para as novas gerações. E também a possibilidade que esse projeto acho que vai dar no sentido de estabelecer um contacto mais direto com aquilo que é o patrimônio cultural desses povos e fazer uma reapresentação desse patrimônio já com o beneplácito das tecnologias, para que seja um pouco mais fácil a abertura da janela para o mundo. Porque sabe que as nossas culturas, não só em Angola, mas em geral, na maior parte dos países africanos, está subterrada por causa da penetração de culturas de outras localidades, de outras regiões do mundo. E então, com a realização desse projeto, acho que será muito mais fácil nós desvendarmos os segredos que ainda fazem com que o que é da nossa cultura local esteja subterrado, para que venha ao de cima, para que toda a gente, inclusive os jovens atuais, possam ter conhecimento da grande riqueza que constitui a nossa cultura e poderem começar a tomar o gosto pela nossa cultura, por forma a que os seus comportamentos e as suas atitudes também sejam modificados no sentido da nossa cultura ancestral, no sentido da moralidade, por exemplo, né? Nós aprendemos que todo indivíduo que seja da idade do teu pai é teu pai também, não é? Da idade da tua mãe também é tua mãe. Mas hoje nós não temos isso, até o nosso próprio pai já não é pai, é o cota. A nossa mãe já não é a nossa mãe, é a velha. É a velha, tá bem? Então, isso são, parecendo que não, são grandes fugas àquilo que seria a nossa cultura ancestral. E quando nós temos mais fugas desse tipo, não é nada fácil nós constituirmos a família como baluarte da construção da sociedade. Então é um projeto que nós devemos abraçar para que de facto possamos resgatar tudo aquilo que faz parte da nossa cultura e para começarmos de facto, em termos realísticos, a reconstrução daquilo que é nosso. Será que vai ser desta vez que podemos juntar o útil ao agradável, já que grande parte da juventude está muito ligada às TICs, sobretudo aos meios informáticos? É dessa forma que podemos conseguir o maior número de jovens a terem um encontro com a sua cultura e a sua ancestralidade? Pois é, eu tenho dito o seguinte, portanto, as TICs é uma ferramenta. E, aliás, Pierre Levy definiu o conceito de virtual. O virtual é que está em potência, que pode se realizar de facto a qualquer momento. E nós, o que consumimos? Consumimos conteúdos que vêm de fora, virtualmente. Então somos angolanos fisicamente, espiritualmente somos americanos, somos indianos, somos portugueses. E o que será feito das futuras gerações? Como é que vamos ter um cidadão angolano patriota se uma vez internamente está vazio? Portanto, nós somos como um computador, temos a parte hardware, temos a parte software. Então vamos precisar trabalhar no software. Para tal, precisamos de resgatar, produzirmos esses conteúdos que realmente vão potenciar, vão despertar o interior do angolano, jovem, para que amanhã realmente venha a servir esse país
E não só na perspectiva espiritual, mas na perspectiva também comercial, nós temos um potencial muito grande. Com esses conteúdos podemos criar artefactos e soluções que realmente sejam bem contextualizadas, que poderão nos servir para outros fins, para o desenvolvimento da economia do país. A título de exemplo, está aí a África do Sul. O turismo. Soluções contextualizadas à nossa realidade. Por que não fazermos? Portanto, temos esse potencial. Há bem pouco tempo, fizemos um estudo, tanto conhecimento técnico das TIC versus conhecimento cultural. O resultado foi muito interessante. Nos pareceu, jovens entre os 15 aos 20 não conheciam, e tem inclusive o significado do seu nome, em línguas nacionais, mas tinham o domínio das TIC. Ao contrário, os jovens que estão no interior conheciam a cultura e menos conheciam, mas tinham algum conhecimento sobre a questão das tecnologias. E somente uma faixa entre os 30 aos 35 é que tinham o conhecimento de duas partes, tanto conhecimento tecnológico como conhecimento cultural. Então, é essa geração que devemos aproveitar para fazermos o resgate. Ao contrário, será tarde. Será muito tarde mesmo. E com base a este assunto que o professor levanta há bem pouco tempo, eu vou fazer uma questão ao professor Chia. Professor, de quem é a culpa de os jovens, alguns jovens, não todos, não terem conhecimento do significado dos seus nomes? Será dos pais ou dos próprios jovens? De quem é a culpa, professor Chia? Eu acho que é do sistema de registros. A partir da independência, a Política Nacional de Registro não teve em conta esta situação. Devia ser um dos primeiros passos a dar nos registros dos cidadãos angolanos, mas não tiveram em conta isso. E a situação se foi arrastando até hoje. Inclusive, nós encontramos nos gabinetes que tratam dos registros dos cidadãos pessoas que não estão abalizadas com a cultura da sua própria nação. E então, eles próprios continuam a repetir os erros que o colono cometeu aqui quando da sua estada e dos registros que fazia dos cidadãos angolanos. Portanto, não sabem a língua, não sabem escrever o nome. Então, você vai lá e diz, o meu nome chama-se Ndala, ela escreve Dala. Escreve Dala, o funcionário do registro escreve Dala. E isto passa por quê? Porque não há uma política nacional de registro no sentido da angolanidade. Não há. Continua-se nas pegadas do colonialismo português. Então, isto é um grande perigo. Portanto, a culpa é mesmo do sistema. Os pais não têm culpa. O pai foi lá e disse, o meu filho chama-se Ndala. Ele escreve Dala. Chama-se, por exemplo, Njepenle. E ela escreve Isabel. Escreve Isabel. Então, nós sabemos que nós hoje temos uma situação psicológica nacional que quem está por detrás da secretária é chefe. É chefe. E você que está aqui é um Zé Ninguém, é um povito. Então, você não tem voz ativa a dizer, não, chefe, não é isso o nome que eu disse. Você deixa passar, porque você o que quer é a possibilidade de registrar. Porque se passa essa possibilidade, já poderás não ter a segunda chance porque você trabalha fora e não sei o quê, tem que aguentar uma fila, não há muita paciência para isso. Então, você aproveita a oportunidade. E o nome passou, ficou. Portanto, estas situações todas vêm acumular-se a nível nacional e vão fazendo com que o gosto pela nação desapareça e as pessoas passam a ser angolanas fisicamente, como disse muito bem o doutor. Angolanos são fisicamente, mas espiritualmente não são angolanos. Qual deve ser a solução para que, se pelo menos pudéssemos caminhar para mudar esta realidade? Matar a cobra pela cabeça, não é? Como uma técnica sarauí, matar a cobra pela cabeça. Então, o Serviço Nacional de Registro tem de adotar, através da Assembleia Nacional, um diploma legal que regule a dotação dos nomes aos cidadãos angolanos. Tem que haver uma lei que oriente isto. Portanto, quantos nomes e que nomes? Senão vamos ter aqui situações que já temos falado aqui no nosso programa. Tem pessoas que ficam muito preocupadas em dar ao seu filho o nome do amigo dele, Yuri. Tá vendo? Depois fica Anatoly, fica Putin. Na sequência daquilo que disse o professor Chia, o mais caricato é saber que um menino chama-se Antônio, porque o pai é Antônio, a mãe é Maria.
A febre da gestão de nomes. Isso já não é questão do colonialismo, é a questão de perda de identidade. E nós, enquanto engenheiros, enquanto filósofos, enquanto economistas, juristas, temos que nos preocupar em resgatar a nossa identidade. Porque o nome não é simplesmente uma coisa bonita, é uma identidade. Tem aspecto espiritual. Então nós temos que nos preocupar em resgatar a nossa espiritualidade. E na base da espiritualidade poderemos encontrar, vamos criar valores que vão sustentar a questão da construção da Nova Angola. Porque falamos de corrupção, precisa falar de valores. É a base que nós não temos. Temos que rebuscar a raiz. Porque o samurai, tanto o cafuzismo na China, é uma filosofia que sustenta, que regula toda a atividade, mesmo da dimensão tecnológica. É um sentido, é uma filosofia que mantém a disciplina em todas as dimensões. E os países avançam. Nos falta essa parte. O interior é que nos falta, a alma de uma nação. Eu costumo dizer, professor, que Atenas só é o que é hoje em função da academia. E em função dos seus grandes sábios que lá viveram e lá nasceram, e nós, por conta dos livros, fomos conhecendo que existiu uma capital de um país que chama-se Atenas. Qual é o papel da academia em Angola para que isso se consiga? A academia tem a função de instruir, de produzir conhecimento. E é preciso que seja motivada, haja meios para o fazer. Eu não digo que os acadêmicos angolanos são incompetentes, não. Ao contrário, têm o brilho, mas não têm oportunidades. Têm grandes projetos em todas as áreas do saber. Podiam ser bem focados para, tanto ajudar o país. Mas, infelizmente, os angolanos, quando estão cá no interior do país, não brilham, mas quando lá fora, brilham. Então, mais ou menos, isto que realmente alguma coisa não está a funcionar. É um aspecto importante. A academia tem de ser um governo. A academia tem de ter o seu poder. E nós não encontramos nos nossos países, mesmo em Angola, poder na academia. A academia não tem governo próprio. E então não há como a academia dar passos, porque esse poder frena o desenvolvimento acadêmico e dos acadêmicos. Frena. Por quê? Não se faz academia sem dinheiro. A academia precisa de laboratórios de ponta. E isso precisa de dinheiro. Precisa fazer experiências, investigação. E não é faz uma experiência, uma investigação para vencer, para ter vitórias. Não. Pode dar errado. Mas o importante é ter feito. Mesmo o dado errado é um dado a aproveitar para os próximos passos investigativos. Mas já você gastou, por exemplo, uns 2 milhões de kwanzas ou de dólares, gastou. Mas este gasto não foi em vão, porque você tirou sempre dali um aprendizado. Foi assim que os outros subiram. Hoje tem satélites, tem, enfim, naves espaciais. Mas as primeiras explodiram ao decolar e não sei o quê. Mas eles continuaram e hoje estão longe. Nós não fazemos isso. Não temos giz na sala de aulas, não temos giz, não temos apagador. Temos que perguntar, a pedir ao chefe de higiene, o apagador. O chefe de higiene não trabalha, ele é chefe de higiene, estamos a perguntar a ele o apagador. Não temos. Então você vai fazer uma academia assim? Não é possível. Então é preciso reestruturar a academia por formas a que ela se constitua num governo próprio e tenha poderes para dar passos na investigação e na extensão universitária. E assim será possível fazer com que a comunidade ajude a própria academia a avançar. Porque hoje a academia está desligada da comunidade, porque não tem como chegar à comunidade. Pois, estimado ouvinte, este continua a ser o seu e nosso Ocuvita Literatura. Hoje a conversa com o professor Alberto Raimundo Achilambi Uapota e também o professor Carlos Cardoso, ou se quiser mexer KPMK, a falarmos do grande projeto que também vem então sustentar aquilo que disse bem o professor Uapota, de que os académicos da província da Huila não só produzem, apenas o que lhes falta é a oportunidade. Esse projeto de certo que há de servir para várias gerações, e eu consigo ver aqui 3 itens que o professor Uapota elencou. Não sei, eu quero saber qual é a razão do professor Uapota ter aqui escolhido esses itens, sobretudo a Revolução Agrícola há 800 anos, a Revolução Industrial e também a Revolução Informacional ou Sociedade do Conhecimento. Professor, qual é a razão destes itens neste Ochoto? Portanto, ele queria mais ou menos fazer o enquadramento histórico do tema
que tudo depende do contexto em que vivemos. Portanto, nessas fases históricas foram-se produzindo conhecimento específico naquele contexto. Portanto, a sociedade do conhecimento, uma sociedade baseada no conhecimento, é um ativo intangível. Então, nós devemos produzir conteúdos que realmente nos ajudam a desenvolver, a criar riqueza nesse contexto. Esse mais ou menos foi o enquadramento. Tinha que fazer esse desdobramento histórico da civilização da sociedade humana, né? Historicamente, e dizer que temos que nos redobrar esforços para que realmente possamos corresponder ao contexto atual. E a pior pobreza que se pode ter é a pobreza do conhecimento. Professor, antes que entrávamos neste aspecto, falou aqui de algum assunto que é também importante, que tem a ver o casamento entre o turismo e a tecnologia. Felizmente foi aprovado pela Natur ao nível de Angola, que tem um orçamento de 3 trilhões de kwanza. De que forma é que nós podemos então enquadrar esta iniciativa da Academia e, sobretudo, particularmente do professor Wapota do Ochoto, já que queremos atrair turistas para o nosso país, para que estes possam ter conhecimento com aquilo que é a riqueza patrimonial e cultural do nosso país? Primeiro, deve haver uma comunicação entre as instituições do Estado. Se o Ministério do Turismo recebeu essa oportunidade, deve interagir com as instituições do ensino que realmente se produz o conhecimento. Senão, ao contrário, vamos encaminhar essa oportunidade para entidades que não têm nada a ver com aquilo que realmente é o conhecimento produzido tanto em Angola. Penso que mesmo assim tenho a esperança de que haja uma conexão entre o Ministério do Turismo e as instituições do ensino superior, tanto mais que temos institutos do turismo, penso que em Luanda, e também aqui alguns cursos ligados a design e outros cursos que são de extrema importância, principalmente para a questão de produção de conteúdos que venham servir para, portanto, a questão do turismo, para os que vêm de fora. Penso que é uma oportunidade, vamos esperar que isso se realize, ao contrário, não estamos a fazer nada. Para a produção deste Ochoto, já disse que estratificou o país em zonas culturais. Como é que foi possível termos aqui conteúdo todo? Contou com o apoio com a participação de alguns estudantes universitários ou apenas foi um trabalho individual? Não, foi uma integração com estudantes universitários e agentes culturais das várias regiões culturalmente semelhantes. Naturalmente, temos pontos focais nessas regiões que nós focamos. Portanto, tínhamos que fazer um trabalho, sou da área das tecnologias, e naturalmente, para mim, levo a tecnologia, mas tenho que trabalhar com antropólogos e outros agentes que estão ligados a essas matérias, e é o que temos feito. Também temos trabalhado com parceiros de fora, portanto, faço a referência aos professores da Universidade de Bahia, no Brasil, e da ESSES, no Reino Unido, para não falar da África do Sul, da Universidade de Pretória. Temos feito esses trabalhos dessa forma regional e na comunidade de expressão portuguesa. Professor Chia, acha que os técnicos que nós temos e quadros que nós temos, sobretudo antropólogos e até historiadores, estão a ser bem aproveitados para que esse Ochoto seja uma realidade um pouco mais abrangente? Não. Há muita capacidade de trabalho por parte dos quadros nestas áreas, mas não há a devida oportunidade e a proteção acadêmica. Não há, porque o antropólogo precisa de instrumentos. E nós conhecemos aqui muitos antropólogos, não têm instrumentos, têm o seu conhecimento, mas têm as mãos curtas, porque o antropólogo precisa de instrumentos, precisa de viaturas, precisa de dinheiro. Então, e nós temos aqui a Namíbia e a África do Sul, devia-se abrir corredores acadêmicos com estes países para haver um intercâmbio de conhecimentos e de realizações. Nós temos muito por pesquisar aqui. É uma terra virgem, precisa de muita pesquisa. Os homens estão ali, mas têm as mãos curtas. Então é preciso apostar nestas capacidades. O país gastou dinheiro para a formação destes quadros no exterior. Eles regressaram ao país, graças a Deus, porque muitos não regressam. Eles regressaram. E posto cá, ficam na prateleira. Vão ter que colaborar no colégio tal, dando aulas disto e daquilo, colaborar no sítio X. Isso tem que acabar. É preciso aproveitar condignamente aqueles que se formaram para isto. É preciso aproveitar. Então,
é mais uma mola para o desenvolvimento. Se nós não fazermos isso, então não há desenvolvimento, porque a mola não existe, não funciona, não faz catapultar as pessoas para o desenvolvimento e a sociedade fica emperrada. Então é preciso aproveitar os quadros, porque é por isso que são chamados de quadros. É preciso aproveitá-los. Pois, estimado ouvinte, estamos a escassos minutos para o fim desta primeira parte do Ocuvita, onde vamos falar do projeto integrado de digitalização do patrimônio histórico e cultural do professor Alberto Raimundo Wachilambi Wapota, denominado Ochoto. Já dissemos aqui que Ochoto é um termo que designa um lugar, um local em que os mais velhos vão passando os seus conhecimentos aos mais novos. Existe na língua umbundo, que é Ondjango, e existe também na língua nhaneca o chamado Ochoto, que afinal, com este projeto, nós vamos ter o Ondjango virtual. Para irmos à segunda parte desse nosso ICEU Ocuvita, eu convido-vos a ouvir uma música. Kalipo biwabali kaliyo tumuni wachilongo kumbitwe na molu wanamo katoloma tutalato na movitanda mbishime yaola mponde muna katutu uno chilongo mona kumbitwe ndako hiva yapo pyo chipombo chivalo kulula hipo biwa ndinyonya hikandukirwa njina meko chilongo ame mwesheshe kwikwi ongalango mbyo bihuna Folagana ya himiyenyi ovelye tumbulombwala elumbe elumba elumbe elumba elumbe elumba elumbe elumba kailakane kakala pela mengondo kailakana kakala pela mengondo mundila une wakala pela mengolo mundila una wakala pela mengolo utaleinawa wakala pela monganyo utaleinawa wakala pela monganyo. Katowe katowa kakola eke ombo yetu kamano nongombe katowe katowa kakola eke ombo yetu kamano nongombe katowe atowa nao eke ombo yetu yamano nongombe mulunye unongwelume ewi mukiro kutena komayo mukaye unefupa ewi mukiro vidoko vya kukuta yowe yowa yowe yowa yowe yowa yowe yowa yowe yowa katowe katowa kakola eke ombo yetu kamano nongombya katowe katowa kakola eke ombo yetu kamano nongombya tumbula umbulunga wano ombwale nkwali kwende kumbi wenda wahasi ndio manda andala nuku huwa mama mwana wakadiri mbohola bangula inoka baibani chingwenda chenge kwa kanunga yole yole kanunga kabewo muwawo be kanunga kanunga yole yole kanunga kabewo muwawo be kanunga amena diletu he kanunga kapepera koluwa do kanunga
Foi assim então a música para descontrair um pouco nesta nossa conversa com os dois académicos da Praça Uilana, nomeadamente o professor Carlos Alberto, ou se quisermos Chia KPMK, e o professor Alberto Raimundo Wachilambi Wapota, o autor deste projeto. Professor Wapota, porquê desta nomenclatura, sobretudo na questão da escrita? E-Ochoto, porquê? Portanto, o E é o prefixo que designa o virtual, o eletrônico, tal como o e-mail. Traço Ochoto, tanto, como já disse, no espaço realmente de transmissão do conhecimento tradicional. Vírgula, o Onjango eletrônico. Por que o Onjango? Todo angolano sabe o que significa Onjango. É um espaço de saber. O eletrônico, tanto é o virtual, que indica mais ou menos a questão da digitalização. Quem lê logo percebe, quem é angolano e que lê, percebe que esse é um projeto de digitalização do patrimônio histórico-cultural dos angolanos. Portanto, esse foi o espírito da designação desse projeto. É preciso elevarmos a nossa identidade. Professor, já temos algum conteúdo nesse Onjango virtual? Ou no Ochoto virtual? Já temos algum conteúdo em que, se qualquer cidadão quiser acessar ao Ochoto, poderá encontrar, por exemplo, a história sobre o Aiole no Cunene? Portanto, nós temos esse conteúdo. Aliás, se viu, tínhamos um site onde já colocamos os conteúdos, mas descontinuamos, porque realmente ficamos sem recursos. Já produzimos artefactos que aí estão visualizados, até inclusive oferecíamos às pessoas, aos turistas que vinham, mas descontinuamos por causa disso. Para além da produção de outros conteúdos, queríamos os beats digitais, que para os músicos fizessem beats digitais com conteúdo nosso, com a batucada, com o recorreco, outros elementos nossos por regiões culturalmente semelhantes. Portanto, temos isso armazenado, mas não temos como disseminar porque, pronto, descontinuamos porque não temos meios. Portanto, aquilo que o professor Chia disse, portanto, precisamos ver a sério a questão da academia. A nossa academia deve ter identidade, a identidade angolana. Nós não podemos nos acabar, que eu estudei lá não sei aonde, porque tenho que me expressar, tenho que revelar o americano, o português, o russo. Não, nós devemos ser angolanos, mesmo na questão do pensar. A nossa ciência, a nossa academia tem que ter a identidade angolana. E ter a identidade angolana é preciso rebuscarmos aquilo que são os problemas reais, nossos, e elevarmos, transformarmos em novas soluções. Ao contrário, não estamos a fazer nada, estamos a replicar o que os outros fazem e não nos interessa. Pois, ainda bem que existe a Academia de Atores da Uila e que tem um portal no qual podemos até, se haver uma parceria com este projeto, publicar, então também ir construindo todos os itens que podem facilitar o acesso aos nossos internautas, quer nacionais e internacionais, sobretudo para os turistas que querem conhecer um pouco da história de Angola. Professor Chia, de que forma é que podemos olhar para aquilo que são as fontes para a aquisição de todo o conteúdo que pode colocar no Ochoto ou no Onjango virtual, tendo em conta a exiguidade de material bibliográfico, quer da história nacional, como também dos aspectos culturais? Se olharmos para as fontes orais, muitas delas não estão vivas. Como é que vai ser fácil termos esse conteúdo todos no Ochoto? Bom, como referimos há bocadinho, precisamos de muitos instrumentos, porque mesmo em relação à obtenção de informações, podemos ter isto no âmbito ou através de objetos, entre aspas, mortos. Podemos. Isto faz-se, a ciência faz isso, recolhe informações em objetos mortos, mas precisa de instrumentos para isto. Precisa de instrumentos e os homens estão ali para depois decodificarem isto, mas os instrumentos não estão. Então é preciso que, de facto, a academia seja revolucionada para ser uma academia de facto e caminhar na senda das outras academias internacionais. E nós aqui estamos muito em baixo, nós falamos muito. Sabe, é uma doença do angolano. O angolano fala muito. Lança a primeira pedra, vem em todas as televisões do mundo e não sei o quê, mas a última pedra nunca é lançada. A primeira pedra fica ali anos e anos, não é lançada a última pedra. E já se falou muito. Então é preciso deixar de falar e começar a fazer. Já é tarde, mas nunca é tarde para quem quer avançar. Então devemos começar agora a fazer. Então um aspecto importante também que não deve escapar é a ligação entre a academia e o empresariado. Não é? O empresariado é um dos pilares que faz a academia avançar. O empresariado. Porque isso nota-se nos outros países. Há ícones que despontam, não é? A academia está lá, faz a sua parte, o empresariado também faz a sua.
E ambos levam este indivíduo para a prossecução dos objetivos propostos no início. Então é preciso que o empresariado seja forte para que haja uma conjugação de esforços entre a academia e o empresariado na absorção das potencialidades da juventude atual para a prossecução dos objetivos de evolução e desenvolvimento. Então, é o que nós não verificamos aqui. Professor, não será falta de fiscalização, já que foi criada a lei do mecenato, que também, entre outros pontos, para além dos aspectos culturais, também engloba isso. Toda empresa que for financiando alguns projetos científicos, culturais e artísticos tem benefícios fiscais. Será que esta lei é cumprida por todas as empresas ou nem por isso? Pois é, ali é o ponto de interrogação. Será que é mesmo cumprido? As empresas hoje estão de braços atados porque têm pouca produção e pagam muitos impostos. Então, quantas empresas continuam com o mesmo número de trabalhadores? Por exemplo, aqui na Willa. Enfim, mas quase todas as empresas hoje despediram quase 50% dos seus trabalhadores. Se você faz isso e não há uma intensificação dos recursos técnico-materiais de produção, então significa que a produção baixou também. Baixou, porque você despediu trabalhadores, não investiu no aperfeiçoamento da técnica de produção, então a produção baixou. Então, com que recurso é que você vai aceitar o apadrinhamento de um projeto, se você tem que pagar mesmo assim uma série de impostos, sabe? Portanto, é preciso fazer algumas contas por causa disso. Portanto, vontade às vezes não falta ao empresariado, mas não é só a vontade que determina. É preciso a segurança, né? A performance financeira e econômica que a empresa tem que ter para poder seguir os ditames do mecenato. Então, sem isto não é possível. Professor Raimundo Vapota, este projeto é de veras importante, sobretudo numa altura em que grande parte dos jovens vão inclinando-se para as TICs e também para a era digital. De que forma é que os estudantes, sobretudo do nível médio, podem contribuir para que se enriqueça ainda mais este Ondjango e o Choto virtuais? Muito bem, o projeto integrado ao Choto, como é de vosso conhecimento, é executado no âmbito da Universidade Manduma de Faio, concretamente no Instituto Superior Politécnico da Willa. A partir desse conteúdo conseguimos ter algumas linhas, digo assim, de pesquisa no âmbito do curso de design. Tanto alguns estão na área de música, outros estão na área de design a partir dos padrões e conceitos locais, e outros estão noutras linhas associadas tanto ao projeto. Por outro lado, como já me referi no princípio, nós tínhamos algumas oficinas de inclusão digital, nomeadamente em Caluquembe, no Manquete, na MUPA, onde conseguimos, diga-se entre aspas, alfabetizar alguns jovens do interior e depois acabar por ir para os centros urbanos. Eles conseguiram, naturalmente, porque o objetivo era formar os jovens localmente, que têm conhecimento cultural local, e com as TICs, portanto, desenvolver esse potencial, depois disseminar. Mas, infelizmente, aconteceu o contrário. Quando demos a ferramenta, o jovem, quando sentiu que alguma coisa, algum conhecimento já tem, então migra para a cidade. E acabamos por ficar lá sem esses jovens. Em Caluquembe nós formamos 180, no Manquete 15, na MUPA 15, e esses jovens hoje em dia estão ou estão em Mogiba, ou estão no Lubango, ou estão no Namibe. As oficinas foram abaixo, porque primeiro é que pronto, não houve segurança, né? As autoridades locais não garantiram a segurança desses meios, inclusive as placas foram roubadas, etc, etc. Então, é algo perto, como dizia o professor Chia, toda a experiência é um aprendizado, né, que vamos ter em consideração nas futuras ações. Mas o mais importante é não desistirmos, temos que produzir, porque eu acho que isso é importante, porque a questão do espírito, a questão da identidade do angolano é o ponto crítico. Se não trabalharmos nesse sentido, vamos falhar. Podemos ter investimentos que sejam, mas que não estejam focados daquilo que é a nossa identidade, daquilo que é a nossa forma de ser, de pensar, e rebuscar daquilo que é nosso, não teremos Angola sólida.
Mais do que insistir e não desistir, talvez não seria também melhor olhando para a questão tanto das condições que parecem atrair os jovens a não saírem daquelas localidades impactadas e virem para os grandes centros urbanos? Mas esse foi um dos objetivos, é levar a tecnologia para manter os jovens lá. E foi muito interessante ver o jovem que mal fala o português lá no interior a se comunicar, por exemplo, com a Universidade de Coimbra, a usar o Skype e a falar. A escrever mal, mas ele conseguiu transmitir o seu pensamento. Eu tenho esses registros todos. O mais interessante também é a questão dos aspectos antropológicos. Nós fomos na comunidade da Mupa, encontramos a comunidade de San e levamos os tablets com alguns pictogramas dos bonecos animados. Uns 30 minutos entregamos às crianças sãs. E quando voltamos, as crianças já estão a dominar os bonecos. O que significa que nós podemos passar o conhecimento naquelas comunidades sem termos a necessidade de alfabetizá-los. Eles podem usar esses programas que é para acessar ao conhecimento, ao conteúdo. Portanto, o projeto é tão vasto, é interessante em várias dimensões, não só na perspectiva tecnológica, mas também na perspectiva cultural, até jurídica. Nessa interação descobrimos cada coisa que realmente são interessantes. Mas pronto, precisamos de andar. Agora, vamos buscar sinergias. Provavelmente, é aquilo que disse o professor Chia, precisamos envolver o empresariado. Mas para tal, o empresário não faz por fazer, né? É preciso ter algum sustento para manter a sua atividade. Precisamos criar essas sinergias. Embora o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia venha bem abordadas essas linhas como integrar os agentes que fazem a ciência, a tecnologia e o setor empresarial, mas precisamos a execução, a questão de pôr as coisas em prática. Fazemos pequenas coisas, mas grandes impactos. Por exemplo, se precisa muito, só direcionamos muito bem. Fala aqui do aspecto que também é importante para a nossa cidade de Lubango, que aos poucos vai perdendo a sua característica arquitetônica por conta dos processos de reabilitação que vai sofrendo. De que forma é que os estudantes de design ao nível do Instituto da Rimba vão poder ajudar a conservar o aspecto arquitetônico da cidade de Lubango? Sobretudo naqueles monumentos em que tinha alguma história e por alguma intervenção humana quase que se perdeu características. Eu falo, por exemplo, da Sé Catedral, falo, por exemplo, dos barracões que já penso eu que deixou de ser um espaço público porque está lá uma propriedade privada. De que forma que esses estudantes podem trabalhar e com o Ochoto recuperar a sua originalidade e levar ao conhecimento de todos? É aquilo que já referenciamos. O ponto crítico é a falta de comunicação. Se o governo cria projetos sem interagir com a academia, naturalmente aquele jovem que já desconhece da sua história nunca vai saber que os barracões têm um valor cultural. Mas se for convidado, ele estará e vai aplicar o seu conhecimento, vai interiorizar. Eu me lembro quando começamos com o projeto Ochoto, os jovens até tinham vergonha de dizer que eu sou um bundo, eu sou Quanyama, eu sou Choco, mas incentivamos-los. E com muito orgulho, o que é que nós fizemos? Quem falasse um bundo vai para Caluquembe fazer o levantamento lá. Quem falasse Quanyama vai lá no coisa. E fizeram-se com muito orgulho, com dedicação. E quando chegaram, começaram a se cumprimentar nas suas línguas maternas. Quem fala Quimbundo, cumprimenta-se Quimbundo para quem fala Quanyama. E foi uma integração. Os jovens começaram a ficar animados. Então precisamos envolver a juventude de uma forma inovadora. Porque não podemos ter medo daquilo que é nosso. Precisamos que haja essa fluidez de comunicação entre os projetos do governo e a academia. Eu penso que, pronto, uma vez aberto esse conhecimento, essa comunicação, os jovens ao desenvolver e farão melhor. Sim, senhor. Mas só para exemplificar, nós tivemos um projeto interessante. O jovem de design foi até ao CUS, lá no Cubano, trabalhou com os jovens do CUS e lá pediram para que fizesse as vestes do sobado. E ele perguntou qual é o símbolo desse sobado. É a tartaruga. Por que a tartaruga? É a longevidade, é a sabedoria. E ele concebeu padrões, artefatos, na sua aplicação, uma coisa extraordinária. Para além das roupas, também telas de telefone, etc., capas com padrão inovado da tartaruga. Sim. Esse conhecimento, essa filosofia, porque não podemos buscar padrões que não sabemos qual é o seu significado. Temos que buscar padrões, aquilo que realmente nos caracteriza. Quem vê, sabe o que significa. E aí onde está a identidade angolana. Ao contrário, não estamos a fazer nada. E a tecnologia é uma ferramenta, não é objetivo por si próprio, é uma ferramenta para fazermos esse resgate.
Pois é, o Planatura também identificou que tanto Angola perdeu tanto o PIB, tanto a contribuição do PIB, o turismo para o PIB foi caindo desde 2016 a 2021 em função da falta de museus. Será que este trabalho feito por este jovem no CUX, na província do Cubango, pode ser encontrado em algum museu para que o visitante tome conhecimento com o mesmo? Esse estudante está mesmo no banco e regularmente tem estado lá no curso. É questão de chamá-lo, mas os outros que realmente fizeram bons trabalhos. Temos o trabalho de um jovem de Cabinda que fez o programa, o conceito Quiesa, que a partir daquela madeira, como chama, Tacua, né? Ele conseguiu criar novos padrões que são interessantes, e entre outros projetos. Então os estudantes estão ali, os trabalhos estão ali. Precisamos fazer essa comunicação realmente que é para levarmos avante essas ideias. Professor Chia, de que forma que nós podemos tanto aceder aos sobretudo museus ao nível da nossa província da Huila, para que pudéssemos também fazer constar estas peças que foram feitas por estes jovens, quer ao nível da Huila, quer ao nível dos províncias, como já citou aqui o professor Wapota? Eu acho que, em primeiro lugar, tem de haver uma política museológica de evolução. Nós não podemos continuar apertados nas mesmas dimensões dos museus do século XX. Tem que se evoluir. Então, há novos apetrechos. E onde é que vão ficar para serem visitados pelos turistas? Vão ficar aonde? Naqueles quartinhos apertados onde já desde 1945, 50, até hoje, o mesmo museu. Não, por favor, senhores, temos que ter um pouquinho de... talvez vergonha até também, né? Temos que evoluir. É preciso dar ao jovem aquilo que o cativa. Se o jovem não tiver aquilo que o cativa, ele próprio vai buscar. E onde é que ele vai cair? Naquilo que a gente depois vai dizer que é marginal, não é? Mas é aquilo que o cativa, porque a gente não oferece a ele. É obrigação das instituições criadas para o efeito entregarem ao jovem aquilo que o cativa, para que ele possa sentir-se bem e começar a navegar. E o jovem hoje não tem isto. Não tem isto. Está à deriva. Então ele busca onde está mais fácil. E muitas vezes onde está mais fácil é um perigo para a sociedade. Então a culpa é de quem? É uma responsabilidade institucional para que possamos, de facto, aproveitar a força anímica do jovem para que ele seja a força motriz do desenvolvimento da sociedade a partir da família que ele pertence. Mas se nós não fizermos isso, então não é possível. Então nós temos um museu aqui no Lubango. Vamos lá ver como é que está aquilo lá. Não dá, já não dá. É preciso ter um espaço superior para que as pessoas se sintam à vontade, quer os funcionários, quer as peças, quer os visitantes. Eu vou com um grupo para visitar o museu. Tenho que andar apertado, tenho que emagrecer. Não, agora aqui é a sala de não sei o quê, tenho que emagrecer. Não, isso não acabou. Nós temos um país tão grande, tão vasto em termos de território. É preciso aproveitá-lo com coisas que fazem com que a sociedade vá para a frente. Não podemos estar sempre amarrados na mesma mordaça. Não dá, é preciso despertar. Nós temos que despertar, nós temos que ser uma nação de homens despertos. Temos que ser, para conquistarmos o expertismo que precisamos de passar para as novas gerações. Sim, senhor. Já bem na ponta do fim deste nosso programa Ocuvita Literatura, o programa da Associação de Autores da Huila, que vai no seu rádio para lhe dar o que de bom se faz ao nível da cultura e da arte na província da Huila. Professor Wapota, neste regresso do Ochoto, o que é que temos de concreto já feito para que ele seja de facto uma realidade? Bem, nós estamos à espera de alguma tranche do Ministério do Ensino Superior e Ciência e Tecnologia. Se realizar, de facto, nós vamos dar sequência. Ao contrário, ficamos todos estáticos, né? Porque não há meios. É pena, né? Vemos as coisas que estão a andar que ficam depois paradas. Mas à vontade, nós vamos insistir, buscamos alternativas na cooperação internacional, portanto, como interagimos com a Universidade de Pretória. Vamos ver. Vamos continuar a fazer o trabalho. Se me permitir, na sequência daquilo que o professor Chia disse, precisamos ver o museu não só como espaço físico, mas também precisamos criar museus virtuais. E é um dos objetivos desse projeto. Portanto, os jovens é como um recipiente.
Portanto, o recipiente está sempre aberto para receber. E se não introduzirmos o conteúdo útil, podemos introduzir como veneno. Então, se não produzirmos conteúdos úteis nossos, então eles vão consumir aquilo que vai aparecer. E depois amanhã reclamamos. Então precisamos trabalhar. Isso é um bocado sério. É algo sério mesmo, quando se fala de produção de conteúdos. Até inclusive a televisão da Angola e outros setores que estão ligados à informação devem levar isso a sério. Porque isso é um ativo intangível, mas útil, que pode servir para o próprio desempenho desses órgãos. Por vezes passam a dizer, eles falam muito, são blá blá, mas nós queremos fazer as coisas sérias, que nos falta são meios. E esse projeto envolve todos os setores do saber, entre os engenheiros, antropólogos, filósofos, agentes culturais, porque é um projeto integrado, é multidisciplinar. É isso que nós queremos que seja. Sim, senhora. E ainda bem que ao nível da Azawila nós temos projetos virados nessa tendência, que é a digitalização de todos os conteúdos que são produzidos pelos autores da província da Huila e não só. Temos aqui também projetos da criação de bibliotecas virtuais. Já instalamos uma no município dos Gamos. Acredito que vamos continuar nesta senda para que o Ochoto seja também uma realidade. Estimado ouvinte, foi assim mais um Ocuvita Literatura. Hoje estivemos a conversar com o professor Carlos Cardoso, ou se quisermos Chia KPMK, e também o professor Alberto Raimundo Achilambi Wapota, nascido aos 27 de agosto de 1968 na localidade de Santa Teresinha, Mocope, na província do Cunene, Angola. O professor Wapota é formado em Ciências da Computação, se assim estou correto. Exatamente. E também, para além de ser formado, é professor doutor nesta mesma disciplina. Perfeito. E que traz este projeto totalmente ambicioso. Tomara que estes financiamentos de que se esperam sejam uma realidade, para que então possamos então ter aqui os museus virtuais e com todo o espólio do nosso país lá contido. Aqui ficam as despedidas de Mucrem Cardoso, Caetano Borges e João Catombela, com a promessa de voltarmos a estar juntos nas próximas edições. Até lá, passo bem. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa.
Opodita Literatura, aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.